Olá, seres vivos! Houve uma época da internet que ficou marcada pelo surgimento das mais diversas lendas e histórias relacionadas a criaturas sobrenaturais, que mais tarde ficaram conhecidas pelo que chamamos hoje de creepypastas. Existem as mais diversas e obscuras histórias relacionadas a esse tema, mas uma que deixou um marco absoluto na internet durante meados de 2010 foi a lenda do Slender. Se você é um saudosista que usou a internet durante esse período, com certeza já deve estar muito familiarizado com essa entidade. E sabendo que essa é uma das creepypastas que mais me causou medo quando eu era menor e deixou um legado indiscutível na internet, eu resolvi trazer um vídeo dedicado a explorar a experiência assustadora de Slenderman e mostrar como depois de muitos anos ele continua sendo um dos conceitos mais incríveis e perturbadores que já existiram na internet. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. É interessante começar entendendo que, assim como toda lenda, o Slenderman também tem uma origem. A maioria das pessoas já estão acostumadas com aquela clássica história de que o Slender surgiu a partir de uma competição de Photoshop, onde ele se sobressaiu em relação a outras imagens que estavam na competição. Porém, assim como toda história, a ideia por trás do Slender não surgiu do nada. As origens envoltas no conceito da entidade do Slenderman é algo que está entranhado nas raízes da humanidade. E a existência de um ser como ele é atrelada justamente a um medo primitivo do ser humano, um instinto natural de sobrevivência, um medo real. O medo de estar sendo observado. E sabendo disso, muitas culturas diferentes do mundo carregam histórias retratando criaturas que se baseiam nesse medo e carregam uma semelhança notável ao conceito do Slender. Um bom exemplo de um ser como esse é retratado no folclore americano, sendo conhecido como Hide Behind. As histórias contadas sobre essa criatura se originaram a partir de alguns relatos de lenhadores americanos apontando a criatura como uma forma de explicar vários desaparecimentos e barulhos estranhos que podiam ser escutados durante a noite. A lenda descreve um ser geralmente de fisionomia humanoide que vagueia pelas florestas durante a noite, e uma das características de maior destaque da criatura é sua incrível capacidade de se camuflar, principalmente por entre as árvores. Justamente por esse motivo, quase nunca é possível ter alguma ideia de sua aparência física, e podemos perceber que essa criatura compartilha de grandes semelhanças com o conceito do Slender. E aliás, não existe apenas uma lenda que tenha semelhança com essa entidade. Existe uma outra lenda relacionada a uma espécie de criptídeo conhecido como Dark Watcher. Os primeiros avistamentos dessas criaturas datam de pelo menos 300 anos atrás por colonizadores espanhóis na América. Essas criaturas são descritas como tendo uma aparência semelhante à de um ser humano, só que como se fosse uma silhueta, um tipo de sombra viva. Os relatos afirmavam que elas poderiam chegar até 3 metros de altura e parecem estar envoltos em capas e sempre usando chapéus de aba na cabeça. Embora possuam um comportamento aparentemente pacífico, apenas observando as pessoas de longe no alto das montanhas, relatos afirmam que encontros com essas criaturas podem resultar em desaparecimentos de pessoas. As lendas e histórias envolvendo esse criptídeo são algo que poucas pessoas têm conhecimento hoje em dia, e podemos considerar como uma das lendas mais obscuras que existem. Mas ainda são notáveis as características oriundas dessa lenda que se relacionam com o medo de haver algo te observando, e que se assemelha muito ao conceito do Slender. Todas essas histórias buscam compreender melhor um medo que, como eu disse antes, é um instinto primitivo de qualquer ser vivo. O medo por trás da ideia de ter alguma coisa te observando existe porque, se alguma coisa te observa, essa coisa tem alguma intenção com você? E qual seria essa intenção? Daí que surge o medo. Na natureza, por exemplo, os predadores geralmente passam algum tempo observando suas presas antes de atacar. Provavelmente também foi algo vivenciado por nossos antepassados, e por esse motivo, isso é um medo primitivo. E agora nós vamos entender como o Slenderman é um exemplo perfeito para descrever esse medo de maneira prática. Como já sabemos, existem dois jogos principais que retratam a existência do Slender. São eles Slender The Eight Pages e Slender The Arrival. E para entender a experiência de Slender, eu acho interessante começar pelo primeiro jogo, que foi aliás o principal responsável por popularizar a ideia do Slender. No jogo você controla um personagem sem nome que vaga numa floresta escura dentro. O início da experiência não deixa muitas explicações complexas e é bem direto quanto ao seu objetivo: pegar todas as 8 páginas que estão espalhadas pelo mapa. A falta de contexto no início do jogo com relação a quem você é e o que você está fazendo aqui pode parecer um tanto simples demais, mas isso é algo que, embora não seja exatamente planejado, acaba se tornando uma característica marcante na experiência, porque com isso leva a ideia de que é um personagem anônimo, uma pessoa qualquer.
indicando que o Slender não escolhe uma pessoa específica. Qualquer um pode se tornar uma vítima em potencial. O jogo, embora seja bem antigo, ainda carrega uma atmosfera muito bem elaborada. Isso graças a uma combinação de fatores que podem ser percebidos durante a gameplay. Enquanto caminha em busca das páginas, você dispõe de apenas duas ações no jogo todo, que são caminhar e usar a sua lanterna. E somado a isso, o ambiente à sua volta colabora para uma experiência sinistra. Isso porque as únicas coisas que existem aqui são um amontoado de árvores, construções abandonadas e um breu absoluto, onde as únicas fontes de iluminação vêm do luar da noite ou de sua lanterna. E não existe mais ninguém além de você e uma criatura perturbadora te perseguindo incessantemente. O conceito e as mecânicas do jogo são simples, porém muito bem aplicadas. Ele não precisa de muitos elementos para deixar o jogador tenso, e uma boa experiência em um jogo de terror se destaca justamente por conseguir criar tensão no jogador fazendo simplesmente o básico bem feito. Não são necessários elementos complexos para que uma experiência de terror seja imersiva, são detalhes bem básicos que realmente fazem a diferença. Durante o jogo você vaga por meio de uma densa floresta no completo escuro, e caminhar por meio desse cenário é algo desconfortável pela sensação de vazio e solidão angustiantes que podem ser sentidos no jogo. E um elemento específico reforça essa ideia não por sua presença, mas sim por sua ausência, que é a falta de um HUD. E para você que não sabe, o HUD é uma interface muito comum em jogos atuais, geralmente informando a vida, o mapa, a munição e etc. Aqui não tem isso. E a falta de um HUD influencia tanto na percepção da solidão no jogo, quanto também para torná-lo uma experiência mais realista. Enquanto caminha pela floresta, você tem a possibilidade de correr ou não. Embora não exista uma marcação para informar um nível de estamina, correr demais pode fazer você se cansar. Não é algo muito vantajoso de se fazer, a menos que seja de extrema necessidade. Isso porque durante a corrida, o personagem abaixa a lanterna, impossibilitando que se enxergue qualquer coisa que esteja à sua frente. Ou seja, correr é como uma faca de dois gumes. No começo do jogo, não vai acontecer nada demais se você só caminhar. As coisas vão começar a acontecer a partir do momento em que você pegar a primeira página. E uma ênfase nessa parte, porque a construção de toda a tensão se inicia justamente a partir daqui. Depois de coletar a primeira página, um som começa a ser escutado de fundo, como de um tambor que toca sem parar. Na medida que novas páginas vão sendo coletadas, o medo se eleva cada vez mais, já que a partir disso, novos sons e barulhos começam a surgir, o que é um elemento perfeito para deixar a experiência do jogo ainda mais tensa. E tudo fica ainda pior quando você sabe que o maior perigo desse lugar agora ganhou vida, e o alvo é precisamente você. Uma coisa interessante de se observar na experiência de Slender é que, mesmo que não dê para perceber isso de forma clara, o personagem a quem estamos controlando usa uma câmera, já que nos momentos em que o Slender está por perto, notamos uma estática que se torna algo bem frequente nos encontros, indicando também que a presença da criatura causa algum tipo de interferência em equipamentos eletrônicos. E o fato curioso é que isso faz do jogo Slender, tanto esse como seu sucessor, uma experiência found footage. Isso fica mais evidente no segundo jogo, já que podemos notar nitidamente um tipo de interface de câmera durante a gameplay, mas não é algo que fica muito claro no primeiro jogo. E isso é algo bem interessante de se ter conhecimento, já que, como eu sempre digo, o estilo found footage é um modelo que se encaixa perfeitamente na estética dos jogos de terror. Caminhar por meio da floresta nesse jogo é uma experiência bem assustadora. Na medida em que você leva cada vez mais tempo para encontrar uma nova página, o som de seus próprios passos tocando o chão começam a se tornar algo mais incômodo, como se contribuíssem para uma sensação de ansiedade. Os sons emitidos pela floresta e o seu próprio visual fúnebre transmitem uma tonalidade depressiva e vazia, e conforme os barulhos vão aumentando, a tensão se torna cada vez maior, até que por um breve momento você o encontra. Pode parecer que encontrar o Slender seja a coisa mais assustadora que vai acontecer com você, só que o medo real não existe no momento em que você encontra o monstro, mas sim quando você não o encontra. Isso porque você saber que a ameaça existe é algo ruim, mas não saber onde ela está é o que torna a experiência verdadeiramente assustadora.
A ideia de ter uma criatura te perseguindo e te observando é algo que te deixa ainda mais tenso exatamente nos momentos em que você não a encontra, porque isso faz você se sentir exatamente como uma presa que está a todo momento sendo observada, apenas aguardando o momento em que receberá o bote inevitável. O monstro verdadeiro é criado na sua mente. Esse fato do medo ser algo muito maior quando você ainda não encontrou a criatura é algo que pode ser observado não apenas em jogos, mas também em filmes. Em Alien 1, no final do filme, onde a Ripley está dentro da nave e passa muito tempo apenas procurando o Alien ao som daqueles alarmes tocando de fundo, temos um exemplo disso, já que essa é uma das partes mais tensas do filme todo e não precisou mostrar o Alien. Isso porque a ideia de que a criatura existe e está te perseguindo é realmente assustadora, mas o medo real está na ideia de que você não sabe onde ela está. E voltando para Slender, é exatamente aqui onde mora todo o horror de sua experiência. Uma das características que tornam o Slenderman uma criatura perturbadora é o fato de apresentar uma forma humanoide, só que sem rosto. Somado aos seus braços longos e pernas compridas, sua aparência causa uma contradição muito grande, ao mesmo tempo que lembrando um ser humano, só que de maneira desfigurada. E justamente pelo seu visual remeter uma figura assim, que ele se torna mais perturbador, como se sua mente estivesse falhando em descrever um ser humano, não sendo capaz de nem mesmo conceber a existência dessa criatura. O fato do Slender poder se teletransportar pelo mapa é o principal fator a fazer da experiência do jogo uma experiência de terror psicológico. Aliás, no segundo jogo, The Arrival, isso é muito bem aplicado. A cada vez que o Slender aparece, cada aparição contribui para um aumento na tensão, porque é literalmente como se ele estivesse brincando com sua mente e de alguma forma querendo te levar à loucura. Existe um jogo muito bom que eu conheci recentemente, chamado Slender Return to Rosewood Park. O jogo é exatamente como uma experiência de Slender, só que o estilo gráfico adotado nele é algo que é mais puxado para uma experiência VHS, que deixa um toque fotorrealístico muito impressionante na gameplay. Não existe precisamente uma história no jogo. A ideia dele é mais puxada para uma experiência semelhante à do primeiro game de 2009. Embora não seja muito conhecido, eu acho que esse jogo tem uma das melhores leituras sobre a lenda do Slender. E aliás, recomendo bastante que você jogue. Eu vou deixar um link no fixado para você dar uma olhada caso tenha curiosidade. E por mais que seja anterior à experiência desse jogo que eu falei, eu acredito que o The Arrival seja a experiência perfeita de Slender, principalmente com seu remaster lançado recentemente. O clima e a ambientação são muito bem construídas e trazem uma experiência muito atmosférica, exceto pelo fato de que antes o personagem tinha um problema com a cabeça quando andava. No primeiro jogo acompanhamos um personagem sem nome, que ao fim do jogo acaba por encontrar o seu fim pelas mãos do Slender, mesmo após tendo coletado todas as páginas. E em The Arrival as perguntas começam a ser respondidas, já que aqui acompanhamos uma personagem chamada Lauren, que está em busca de uma mulher chamada Kate, e descobrimos que Kate nada mais é do que a personagem que controlamos no primeiro jogo. Ela encontrou seu fim pelas mãos do Slender após começar a vivenciar alucinações e a ser perseguida pela entidade, e acabou por fim se tornando um proxy, que é um tipo de ajudante do Slender. E a loucura que foi sendo construída na mente de Kate fica bem nítida nas paredes de sua casa, com vários rabiscos e desenhos retratando suas visões relacionadas à entidade que a estava perseguindo, mais uma vez mostrando que o Slender é uma criatura que intencionalmente brinca com a mente de suas vítimas antes de tirar a vida delas. E a jornada de Lauren não se difere da vítima anterior por ser a protagonista do jogo ou da história, muito pelo contrário. A trajetória da personagem por meio do jogo mostra como a loucura também foi se estabelecendo na mente dela na medida em que o Slender aparecia para ela mais vezes. No final do primeiro jogo, vemos que, independente de suas ações, não existe um desfecho feliz na história, pois como sabemos, o personagem encontrou seu fim. E em The Arrival, o cenário é exatamente o mesmo. Toda a construção da história e a jornada de Lauren a levam até um destino inevitável, pois no fim desse jogo ela também encontra o seu fim pelas mãos do Slender. A experiência desses dois jogos serve para mostrar uma característica em comum entre as vítimas dessa entidade, porque independente de suas ações, decisões, independente do que você faça para sobreviver, não existe saída, porque se você se tornar um alvo do Slender, o seu destino já foi traçado, você só não percebeu isso ainda.